7 horas e 26 minutos, estamos de volta com o Jornal da Manhã. A número 1 do Brasil. Jovem Pan. Já está aqui comigo o nosso comentarista político Josival Pereira e o nosso entrevistado desta quarta-feira, o prefeito reeleito de João Pessoa, Cícero Lucena. Prefeito, obrigado por ter vindo aqui participar do Jornal da Manhã. Parabéns pela vitória, uma vitória com uma ampla vantagem nesse segundo turno e bem-vindo. Bom dia a cada um e a cada um que estão nos ouvindo. Dizer primeiro o sentimento de gratidão a cerca de 260 mil eleitores, fora os votos do primeiro turno, onde saíram de casa para, através do seu voto, do número 11 do Confirma, permitir que a gente possa dar continuidade a uma gestão que tem um compromisso com o futuro da nossa cidade, de fazer essa cidade mais justa, mais humana e mais solidária. Então, primeiro, meu sentimento de gratidão. Você somar os 205 mil votos com mais de 258 mil votos, você veja que foram mais de 463 mil votos de confiança por parte do eleitor da nossa cidade. O senhor, inclusive, no segundo turno, foi o maior percentual entre as capitais que foram a essa disputa mais uma vez. Qual avaliação o senhor faz desse processo eleitoral nesse ano, que teve as suas especificidades e também chamou muita atenção até do país, né, pelo que aconteceu? Sem dúvida, nós tivemos dois momentos onde se juntaram os que se diziam oposição, já no primeiro turno, uns eleitores que eram candidatos de Lula, traindo Lula e votando e fazendo acordo com os de Bolsonaro traindo Bolsonaro e fazendo acordo com os de Lula, dentro dessa política, né, que eles adotam no Brasil, e se juntaram contra a gente e contra a cidade de João Pessoa. Há poucos instantes, na entrevista da TV, como de vocês, na TV Tambaú, eu dizia de que enquanto todos nós sabemos do momento especial que a cidade está vivendo, o Brasil e até internacionalmente reconhece João Pessoa como um destino top 10, entre as 10 melhores. E, infelizmente, eles, na ânsia de querer ganhar uma eleição, de ser prefeito, preferiram falar mal da nossa cidade. Fizeram armações como a do circo, que a polícia apurou e constatou que era uma armação. Nós não tivemos nenhuma agressão, nenhum eleitor que tenha feito o mínimo registro jornalístico ou policial de que foi constrangido a votar por atos de violência ou por qualquer outra prática. E eles se apegaram nisso daí porque chamou a atenção a imprensa nacional. Mas o importante é que o eleitor, eu merecia a confiança deles quando eu dizia que precisava de mais tempo para que a gente pudesse concluir os projetos que estão em andamento, as obras que estão sendo construídas e cuidar desse momento tão importante que está proporcionando João Pessoa ser a cidade que mais cresce entre as capitais proporcionalmente do Brasil, prepará-la para um futuro, para absorver esse crescimento, para colaborar cada vez mais na parceria com o governo do Estado, para atrair novos investimentos. Novos investimentos são novos empregos, é uma condição de melhor distribuição de renda, da cidade ter uma qualidade de vida melhor. Então, essa mensagem eu acho que é o que consolidou e eu tenho certeza absoluta que eu dizia que não ia tomar posse no dia 1º de janeiro, caso fosse eleito. E há pouco eu brincava, dizia que eu estou com o sentimento de estar acumulando 2 mandatos. O atual e já o próximo que tomei já posso essa semana. Eu tenho a impressão que ele quer cancelar a festa, né? Quer dizer, ele já está trabalhando por 2 mandatos, vai cancelar a festa. Né? É uma boa ideia. Prefeito, em 2002 e um pouquinho, e nos anos anteriores, o senhor, vez por outra, era cobrado para se manifestar politicamente sobre essa polarização nacional. Em 2002 o senhor escapou, ficou ali. Aí agora acabou beneficiado por isso. O senhor teve votos de Bolsonaro, a última pesquisa Quest diz que o senhor tinha quase 40 votos de bolsonarista e
quase 83%, 70%, acho que a última pesquisa deu 73%, 71% nos votos de Lula. Foi calculado isso desde lá de trás ou o senhor sempre fugiu e não quer essa polarização? Eu acho que uma coisa, e até comentei com vocês aqui em outra oportunidade, em outras entrevistas, de que havia uma diferença dessa eleição, que é a diferença do prefeito da cidade. Eu acho que o eleitor compreendeu que o que estava em jogo não era ideologia, o que estava em jogo era quem tinha melhor capacidade de cuidar da cidade de João Pessoa, enfrentar esse momento que ela está vivendo, porque ela está num bom momento, mas aumenta os desafios também. Esse crescimento traz novos desafios. Então, você entregar uma cidade num momento desse de virada de chave de um determinado tamanho para outro tamanho, da demanda de serviços que precisam ser incorporados em função do crescimento, eu acho que o eleitor votou mais consciente a isso. E eu sinto particularmente também que esses extremos começam a cansar a maioria dos eleitores, e isso aconteceu em João Pessoa como aconteceu em outras cidades que tiveram a disputa de segundo turno. Então, eu acho que a reflexão foi essa, porque eu chamei as pessoas para pensar no debate, na discussão, qual é o papel de um prefeito. O prefeito tem a ver com a limpeza da cidade, tem a ver com a iluminação pública, com o embelezamento da cidade, com o empraçamento, com a manutenção, com a infraestrutura, a implantação, ou a manutenção da infraestrutura. Tem a ver com as questões sociais, quando se fala em moradores de rua, quando se fala em segurança alimentar, tem tudo a ver com a ação da gestão municipal. Quando se fala no problema da habitação popular, tem a ver com a habitação, com a prefeitura também. Quando se fala de educação, para aqueles que não podem pagar a mensalidade ou a saúde para aqueles que não têm plano de saúde, quer dizer, mesmo aqueles que batem no peito e dizem que não precisam da prefeitura, mas o lixo dele é coletado pela prefeitura, as ruas são cuidadas pela prefeitura, a iluminação pública é estabelecida também e pela prefeitura. Então, eu acho que teve um pouco de reflexão sobre o papel do prefeito, do gestor, do cuidador da cidade. E aí, separando os extremos, você obviamente que há uma pessoa que, mesmo sendo eleitor de Bolsonaro, que compreendeu isso, outros de Lula, tivemos no segundo turno o apoio explícito do PT, do governo federal de Lula. Já tínhamos uma boa relação em termos de aprovação de projetos junto ao governo federal. Nós temos aí mais de 500 milhões aprovados de parceria com o governo federal. Você tem quase 200 milhões só dos 60 ônibus elétricos. Nós temos mais 100 milhões da periferia viva, que foi ali do Porto do Capim. Nós temos cerca de 400 milhões em habitação. Então, com mais uma maternidade de 150 milhões, uma policlínica do idoso, dois CAPs, ou seja, projetos de mobilidades outras, de investimento, por exemplo, na subida do altiplano, no parque da cidade. Então, na verdade, quando você soma isso, dá quase R$1 bilhão da parceria com o governo federal. Eu acho que, mesmo sem ter o apoio, como tivemos no segundo turno. Então, eu tenho certeza que estamos prontos e entrando com mais projetos para que a gente possa ampliar, porque o meu foco, o meu objetivo é cuidar da cidade, trazer investimentos, quer seja, já temos uma ótima oportunidade com o governo do estado, que tem investido muito aqui em João Pessoa e fazendo parcerias em todas as áreas. E também com o governo federal agora e as agências internacionais, que nós temos facilidade em aprovar os nossos projetos pela qualidade dos projetos, só quem vai ganhar com isso é a cidade de João Pessoa. Ainda nessa questão da polarização, o senhor na Câmara tem poucos vereadores de oposição, mas um que estava desde o início e permaneceu assim foi justamente do PT, Marcos Henriques, que apoiou a sua candidatura no segundo turno. Esse segundo turno serviu para tentar aproximar mais
a gestão municipal do PT local? Pela conta que ele fez, ele disse que tem 25 vereadores lá na Câmara. Então, pela conta dele, Marcos Henrique está na conta da bancada dele. Eu sempre tive uma relação boa com a Câmara e a prova que os nossos projetos foram aprovados, debatidos, aprimorados mais rapidamente, trazendo um benefício ligeiro para a população. Eu, com o próprio Marcos Henrique, a gente já, mesmo ele declarado oposição, a gente tinha um bom diálogo. Obviamente que ele, como representante do povo, e na minha forma de ser, eu acolhia suas críticas, suas sugestões, no sentido de aprimorar a gestão. Aí daquele que acha ser dono da razão, é quem sabe tudo. Nada melhor do que você ver críticas, desde que elas sejam responsáveis, que elas sejam construtivas. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma e também tenho certeza que, em função dos projetos comuns, isso eu já dizia. Ora, o governo federal que não me apoiou e agora apoiou. Se antes, quando a gente não tinha convivência política, os nossos projetos todos eram aprovados, tinha dois fatos que para mim eram muito claros. Primeiro, os projetos eram bons, tá certo? E segundo, o ato responsável do governo federal, independente do partido que seja o prefeito, ele apoiar desde que traga o benefício para a população. Então, só vamos estreitar mais ainda esse relacionamento. Estás falando na Câmara? Eu já escutei uma declaração do senhor que não vai se meter lá na história da presidência da Câmara, mas essa história da mesa da Câmara pode atrapalhar muito ou pode não atrapalhar, né? Pode ajudar muito para a gestão também. Como é que o senhor vê essa história é preciso renovação na mesa da Câmara, não é preciso renovação? A Câmara teria consciência disso, que precisa estar unida para... Como é que o senhor está acompanhando a Câmara? Olha, obviamente que a união da Câmara é importante, mas também a decisão é interna, né? Não afeta a gestão, no sentido de que eles vão se resolver entre eles, porque é legítimo, são eles que têm o voto, são eles que escolhem. O que eu posso dizer é dar o testemunho de que a Câmara dos 4 anos ela foi corresponsável pelo êxito que nós tivemos na nossa gestão. Então, isso é um fato, algo que não tem o que se negar. Quanto à renovação, eu acho que isso é discutido internamente com eles. Tá? Eu, particularmente, registro isso. Tivemos ótima convivência, não tivemos um problema nos 4 anos com a Câmara. Obviamente, aqui e acolá um vereador tem um interesse, defende uma tese, né? Mas não houve problema zero com a Câmara. Houve no segundo turno um incômodo até do presidente Dinho, de algumas articulações que pareciam já estar acontecendo em relação à presidência da Câmara. O senhor percebeu esse movimento, mesmo aí disputando o segundo turno, de vereadores já almejando esse lugar? Eu soube, mas não quis ouvir, porque eu estava preocupado era na reeleição. O segundo turno eu achava impróprio estar se discutindo a reeleição da Câmara, quando os vereadores deviam estar nos ajudando a cuidar da eleição para que a gente pudesse ganhar. Essa história dos corredores de ônibus, que foi a história do transporte, foi muito discutida durante a campanha eleitoral. Foi talvez o tema mais debatido, mais discutido da campanha eleitoral, a história do transporte. Qual é a perspectiva de execução dessa obra? O que é que a gente pode... É uma obra para começar e terminar já nesse segundo mandato, terminar antes, 2 anos, 3 anos? Uma expectativa sobre essas obras dos corredores? Nós já estamos autorizados a fazer as licitações. Eu já assinei o contrato com a agência francesa. É importante que se diga que esse contrato ele tem 3 ações. Tem a principal, que é a de corredores, no valor de 160 milhões de reais, já que o projeto é de 400 milhões, o Estado vai entrar com 240, que já teve aprovado no Senado também, já está esperando só o Tesouro autorizar para que contrate a agência francesa, mas ele também vai ter o empréstimo da recuperação, padronização da mobilidade do centro histórico, padronizações de calçada, já vamos começar recapeamento do asfalto do centro da nossa cidade e também a continuação do João Pessoa Sustentável, que hoje é recurso do BID, mas que liga da Mata do Buraquinho até a Tito Silva,
e que agora esse outro recurso vai nos permitir ligar até a BR-230 de trás do shopping, fazendo um parque linear do Rio Jaguaribe. Então, serão contemplados esses 3 projetos com a agência francesa. Mas a específico da mobilidade, nós já estamos começando, inclusive, ultimando os projetos executivos para que possa ser colocado em licitação essas obras. Eu espero sim terminar antes do término desse mandato, até porque já temos 60 ônibus também assegurados no governo federal, são 192 milhões ônibus elétricos, que fará a interligação entre os terminais, e cada terminal desse vai ter um território para ser abastecido, né? E sairão circulares desse terminal para aqueles bairros mais próximos. Com isso, a gente vai ter um número maior de veículos fazendo viagens mais rápidas, já que o percurso é menor. É diferente de um ônibus sair, vamos dizer, do Valentina para o centro da cidade e voltar. Ele vai sair do Valentina e vai para o terminal ali em Mangabeira, tá certo? Esses circulares, e de Mangabeira sim vai ônibus mais rápidos e maiores, que são os ônibus elétricos, para o centro da cidade. Então isso vai melhorar muito o tempo de transporte, o conforto vai ser maior, e Deus queira que os estudos confirmem até a questão da passagem. A gente pode chegar até a possibilidade, eu não digo de baixar, mas pelo menos de ter um prazo maior sem reajuste. Falando nisso especificamente, o senhor acabou de anunciar na TV Tambaú passe livre nos domingos do Enem. E também já falou agora nessa semana, após a reeleição, sobre 1h30 para a integração temporal. Qual o impacto que isso vai causar no orçamento e qual o impacto, o benefício à população que o senhor almeja? Olha, do Enem a gente está repetindo algo que fizemos já o ano passado. Isso aí, a gente adotou o passe livre para ajudar as pessoas, e agora estamos repetindo nesses 2 domingos, desde que ele leve a comprovação da inscrição que está indo fazer a sua prova e retornando para casa no segundo deslocamento. E quanto à integração temporal, você tem ideia, quando nós assumimos o período antes da pandemia, que parou, foi parado o transporte coletivo aqui, era feito em torno de 300 mil integrações, tá? Isso trazendo um benefício razoável, que só paga uma passagem. Mas o tempo, até pelo vamos dizer assim, o crescimento da cidade, as distâncias das linhas, hoje é 1 hora. Então, na campanha, nós assumimos o compromisso de passar para 1h30, que já vai estar vigorando a partir de 1º de novembro. Mesmo nesse período atual, nós estamos praticamente com o dobro de pessoas que aproveitam a integração temporal, que saiu de 300 em números redondos para 600 mil pessoas. Eu acho que com isso vai passar de 1 milhão. Na campanha se bateu muito em reabrir a integração física. O senhor vê necessidade? Olha, aqui eles falavam, não tem necessidade nenhuma. Primeiro, a temporal já está cumprindo parte desse papel. E segundo, nós estamos fazendo uma grande estruturação, porque o terminal de integração todo, imagina, você não tivesse essa temporal, você passava na Epitácio Pessoa e ia ter que ir lá na estação rodoviária, para voltar a pegar outro ônibus. Hoje, com a temporal, você pode descer, né, para as pessoas e ir para a universidade, por exemplo, ou vir da universidade e ir para o Bessa. Evita lotar, inclusive, o ônibus até o centro. Ônibus mais lotado e de um tempo maior de distância. Então, a integração que nós estamos fazendo nesse projeto, ele é diferente, porque ele é totalmente programado, tá certo, com corredores exclusivos dos ônibus mais rápido, mais confortável, e o circular, ele vai circular numa distância menor, então vai ser mais rápido, mais confortável. Aí sim você pode justificar os 5 terminais. Eu vou pegar aqui 2 ou 3 temas da campanha que foram gargalos assim, dos debates, eles estavam presentes em todos os debates de cobranças. Um era mercados,
o outro foi... Vou pegar dois aqui, creches, esses dois assuntos. Olha, o creche, eu digo a você o seguinte, é porque no debate, até muitas vezes, Oswaldo, o tempo, aí esgota o tempo, não dá para você matar todos os assuntos. Mas como é que eu aumentei 3.500 vagas nas nossas creches? Obviamente que eu dei solução física para isso, né? Eu comprei escola, o governo do estado nos cedeu, ampliamos escola quando falávamos da reforma e reestruturação e absolvemos mais 3.500 e estamos hoje em construção com 9 creches e 5 escolas, tá? Já estão em obra, já estão em construção, uma licitação com recurso do FNDE. E o nosso compromisso é fazer mais 10 escolas e mais 10 creches. Por que isso? Porque basta você analisar friamente, falando a verdade, sem as mentiras que alguns candidatos fazem a opção de alimentar a sua campanha em cima disso. Você não vê fila, você se recorda que na gestão passada muita gente ia na sexta-feira para na segunda matricular os filhos. Por que isso não ocorreu na nossa gestão? É feito online, tá certo? Por quê? Porque nós temos capacidade de absorver. Se for necessário alugar uma escola, alugar um espaço, a gente aluga e faz enquanto constrói a outra. E foi o que fizemos. O ano passado, para esse ano, por exemplo, nós tivemos um aumento de 13 mil alunos. Você não viu dizer que foi fila, que não teve, que teve gente que estava sem estudando. Você não viu. 13 mil alunos, só para você ter ideia, somente 8 cidades na Paraíba têm uma população educacional deste tamanho. Nós absolvemos num dia, num ano. Agora, o que nós temos a consciência, por que é que estamos construindo essas escolas? Primeiro, a cidade cresceu muito. E o planejamento do município não faltou só creche e escola, não, faltou unidades básicas de saúde, que a gente tem 10, já entregamos 5, vamos entregar mais 2 na próxima semana e até dezembro vamos entregar as 10. Tá? Então, unidades básicas de saúde. Mas o importante é que a gente não só está cobrindo geograficamente, mas conforme a demanda nós estamos executando. Por isso que estamos planejando. Agora, nós temos uma consciência e não vamos deixar o problema chegar. Qual é a consciência? A educação do município está melhorando muito. A tecnologia, a cultura, a arte, tá certo? A ciência, o inglês a partir do primeiro ano, os tablets, os Chromebook, as salas Google, a sala Make. Temos certeza absoluta que vai aumentar a demanda dos alunos. Nós vamos implantar o pé de meia, tá certo? Vamos implantar uma bolsa para o aluno que estuda programação. Isso vai atrair aluno? Vai, claro que vai. É renda e também a qualidade do ensino. Então, nós não vamos deixar essa demanda chegar sem nos estruturar. Estamos planejados, sim, para fazer essa execução. Vamos concluindo o CEMAP, que vamos entregar agora em Mangabeira, onde você tem ginásio coberto, você tem campo de futebol com grama artificial, você tem piscina semiolímpica, você tem um espaço para eventos de 3, 4 mil pessoas, você tem teatro, no caso de Mangabeira, para 300 pessoas, você tem uma biblioteca grande, aclimatizada, para receber todas aquelas escolas ali em torno de Mangabeira. Nós vamos estar em processo de licitação lá no Jardim Veneza, nas Três Lagoas, para atender uma outra área da cidade. Só que lá nós vamos fazer um centro de treinamento e vamos ter um auditório, no caso um teatro, para cerca de 1.000 pessoas. Será o segundo maior teatro da cidade de João Pessoa. Ou seja, a gente quer, inclusive, atender geograficamente a nossa cidade. Então, isso é planejamento, isso são ações que são importantes. Por exemplo, saúde. Aqui de frente mesmo transformamos o Pronto ao Vida no Hospital Geral e do Câncer, que já está fazendo cirurgia de câncer. Por quê? Porque nós estamos estruturando a rede de saúde. A rede de saúde compreende o quê? Médico em todas as unidades básicas de saúde, compreende
acabar com a zona descoberta para que seja atendido no máximo 4.000 pessoas por equipe de saúde da família, é você garantir o medicamento, é você marcar o exame no aplicativo que temos no celular, na palma da mão, que você marca os exames pelo aplicativo, não precisa você ir atrás de nenhum agente político, não precisa, você marca aqui conforme a requisição que o médico lhe apresentar, que nós vamos, ele sair da consulta também já marcado. Então, são esses avanços, e depois ter os hospitais. O Santa Isabel está fazendo 4 vezes o número de cirurgias que eu fazia, voltando inclusive alguns serviços que tinham sido suspensos, implantou a hemodinâmica no Santa Isabel, o Trauminha está fazendo 3, 4 vezes a quantidade, porque ampliamos o centro cirúrgico, a maternidade de Candavar tinha 2 salas de cirurgia, hoje são 5. Tá? A gente chegou ao ponto de precisar reestruturar, que estava se fazendo uma cirurgia, se faltasse energia, a luz que iluminava, como dele lá no sertão, alumiava, era a lanterna do celular de quem estava na sala. Hoje nós temos foco em LED que passa 16 horas sem energia. E ele funcionando. Então, quer dizer, todos esses passos estão dados. Temos o Hospital Dia agora, colonoscopia eram feitas 900 por ano, hoje é 1.200 por mês. Você marca se você precisar aqui no seu celular. É só baixar o aplicativo na palma da mão. E outro detalhe também, vamos botar, são 5 distritos de saúde, vamos botar uma unidade básica de saúde de emergência em cada distrito, 24 horas. Desafoga tipo a UPA. uma UPinha, vai funcionar tipo uma UPA, até porque ele regula para a UPA ou regula para o hospital na noite, na virada da noite. E também vamos montar 5 centros de imagem, de exames de imagem, de ultrassonografia, de raio-x digital e de mamografia, em cada distrito, para aproximar esses exames mais da população. Ou seja, o planejamento que eu dizia na campanha já está se realizando. Ontem eu falava com o secretário Luiz e ele me dizia que os equipamentos, parte deles já estão comprados. Nós vamos ter um eletrocardiograma em cada unidade básica de saúde. Então nós temos o que fazer na cidade, por isso que a gente pediu esse tempo. Prefeito, a gente tem que fazer um intervalo, Josival. A gente vai segurar aqui. Tem as perguntas políticas também. 2026 já está em debate. Josival está ansioso para perguntar. Ansioso, lá na minha terra ele está se coçando. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já com esses assuntos. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, recebendo hoje o prefeito reeleito de João Pessoa, Cícero Lucena. Josival está ansioso aqui para perguntar sobre a questão política, né, Josival? Eu não vou nem cobrar mais, vai outra entrevista que era a história dos mercados, né? Embora eu seja muito defensor dessa história do mercado, sobretudo não tem comida. Tá certo? Para mim, todo mercado tem que ter uma praça de alimentação. Eu não esqueci disso, não. Pode falar que eu falo. Praça de alimentação. A minha pergunta, veja bem, olha a pergunta que eu vou fazer. A impressão que eu estou ficando, depois de todas as coisas, que a sua aliança com João Azevedo hoje é muito maior do que a aliança do PSB com o Progressistas. É uma aliança pessoal, tá certo? Consolidada, consolidou, e que essa aliança pessoal transcende essa história dos partidos políticos. Não sei se eu estou enganado, você vai dizer agora. E aí a minha pergunta é, vocês dois já começaram a discutir 2020, porque eu tenho a impressão que o João vai tratar com você essa questão, vai começar a discutir 2026, você poderá ser uma peça disponível desse tabuleiro do governador para poder 2026, como é que você vê isso? Eu acho que você tem razão, eu até tenho dito de que essa aliança que começou em 2020, que foi um dos motivos que me fez voltar à vida pública, por entender a dimensão do problema que estávamos vivendo em 2020 e a perspectiva, vamos dizer assim, dos candidatos que não tinham experiência para enfrentar o tamanho de João Pessoa e o tamanho do problema, foi sem dúvida um dos motivos para que eu voltasse. O apoio do governador foi decisivo para que eu tomasse essa decisão. E partir para a disputa que chegamos a ser vitoriosos no segundo turno também. Então, isso é fundamental. E, como eu disse, a proposta não foi
de uma aliança para uma eleição. Foi de um projeto de melhorar a vida da cidade de João Pessoa. Com João como filho da terra, eu como acolhido pela terra, tá certo? Todos nós tínhamos o mesmo propósito de mudar a vida das pessoas para melhor. E isso deu certo. Deu certo no enfrentamento do problema da Covid, deu certo na divulgação da nossa cidade, no restabelecimento de eventos, na divulgação a nível nacional e internacional da nossa cidade. Está aí os números que nós estamos colhendo hoje, a parceria na saúde, de diminuir as filas de demandas cirúrgicas em função da Covid, que muita gente deixou de ir até para as unidades básicas de saúde, quanto mais para o hospital, temendo pegar a Covid. Então, educação também trabalhamos, infraestrutura fundamental temos feito. Então, nós fizemos um projeto para a Paraíba, o João Pessoa ter o peso que tem no estado. Nós somos a capital de todos os paraibanos. Hoje estamos deixando de ser só dos paraibanos para acolher também de outros estados que estão vindo morar aqui. Então, dentro dessa linha, a gente fez dando continuidade em 2024, 2022, 2024. É por demais natural, porque ainda podemos fazer muito pelo estado e pela cidade. É natural que a gente já pense, até porque você hoje está vindo, eu estou vindo para a entrevista no segundo dia aqui com vocês, tendo o prazer, tá certo? Mas já está quase que se falando mais da eleição 2026 do que mesmo a minha, que acabei de ganhar, né? Então é a ânsia da política e o dinamismo então da política, mas o que eu pretendo e que vamos trabalhar assim junto com o João para o projeto 2026. Na minha cabeça, em primeiro instante, é a questão de João se decidir se é candidato ou não ao Senado, que eu acredito que ele deva ser, tá certo? E assim sendo, terá total meu apoio nisso aí e continuar trabalhando para que essa base que hoje é de sustentação ao governador João Azevedo, do qual nós participamos, ela possa no mínimo se manter. Para o projeto de 2026 e o restante será acomodação. Eu vejo sobre a coordenação de João que a gente pode construir essa unidade e ocupar os espaços que vier caber a cada representação política. No meu caso, meu projeto é cuidar de João Pessoa. Mas está disponível nesse tabuleiro do projeto? Não, eu estou disponível a ajudar o projeto, né? Não quer dizer que com a minha presença. Nós temos pessoas do quadro do próprio PP, nós temos de outros partidos que, no momento oportuno, eu acredito que agora vai começar a se pensar sobre essa questão. Até porque a política é tão dinâmica, certo? Que você tem, por exemplo, nós estamos desde ontem comemorando, tá certo? O passo largo que foi dado por Hugo, né, para vir ser presidente da Câmara. E seu partido já anunciou apoio? Com certeza, o Hugo a gente tinha trabalhado, Messinho foi ontem de madrugada para Brasília, o Hugo esteve comigo aqui o dia todo da eleição, nos acompanhando. O Republicano foi um partido que nos apoiou desde a primeira eleição, tá certo, em 2020. Então, a entrada de Hugo para o cenário nacional como o homem da terceira, né, na ordem de linha sucessão, sucessória. Ele é o terceiro, então eu tenho certeza que isso muda até aqui, porque amanhã ou depois já vai dizer, Hugo vai deixar de ser deputado, que possivelmente podia vir para o governo do estado, podia vir para o Senado, né? Agora, se Deus quiser, ele eleito a deputado federal, possivelmente não vai participar, vai para a sua reeleição de deputado, para poder também ter direito à reeleição da Câmara. Então, veja como é dinâmico, você pode pensar, mas garantir o que vai acontecer em 2026, não. O nosso tempo já acabou, mas eu queria perguntar ainda de reforma administrativa. Isso está no seu radar já? E em relação aos secretários que deixaram no período de campanha até para se dedicar ao processo eleitoral, eles voltam Eles ao estão cargo? retornando agora, né? E quanto à reforma, nós vamos fazer, não quer necessariamente ter um dia para anunciar.
tem aí a questão do apoio político, né, que a gente conversar com os partidos que nos deram o suporte agora, mas sempre tendo como objetivo a eficiência da gestão. Tá? Até mesmo os atuais secretários, todos eles temos a avaliação se comportaram bem nas suas atribuições, se poderia ter sido melhor ou não, ou se pode ser remanejado ou não. Tudo isso ainda não deu tempo de pensar nisso. Não dá para você estar misturando isso quando você estava atrás de voto. Sua filha também está nesse cronograma de retorno, porque ela acabou sendo alvo no processo eleitoral foi e muito aí dolorido. A oposição bateu muito nisso. Isso, foi muito dolorido. As pessoas fizeram questão de atacá-la por ser minha filha, não fizeram o mínimo respeito para avaliar a sua capacidade de trabalho. Isso é algo que doeu muito dela e em mim como pai mais ainda. Então vamos sentar, vamos conversar, passar desse momento para ver se isso é o melhor para ela. Só curiosidade, para fechamento, o seu discurso de agradecimento da vitória, você chamou Messinho de meu pai. Foi. E eu fiquei curioso para saber, quer dizer, Messinho agora é o nome assim mais preocupado, mais conservador. O que é que isso significa? Isso é uma forma carinhosa que eu tenho de tratá-lo. Ele me chama de pai e eu chamo ele de pai também. Tá certo? Mostrando só a nossa relação, eu nosso entendi carinho. que ele tinha ganhado força no esquema político da família. Então, com certeza, o Messinho tem desempenhado um trabalho muito eficiente, articulando muito bem em Brasília, que não é uma coisa fácil para um deputado de primeiro mandato, não só dentro do partido, mas também em relação aos outros partidos, e é um nome que com certeza estará à disposição em 2026 para ser reeleito ou para outra atribuição que porventura for convocado. Prefeito, muito obrigado por ter vindo e volte sempre aqui na Jovem Pan. É um prazer agradecer a vocês e em nome de vocês a todo o sistema pelo período eleitoral, pela isenção, pela responsabilidade, a busca da verdade, que isso é fundamental para o processo democrático, né, do convencimento ao eleitor. Então, eu aproveito aqui para agradecer nos debates, nas entrevistas, a forma elegante e profissional que vocês atuaram para a contribuição do processo. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, Josival. Bom dia para você, bom dia a todos. Amanhã a gente volta aqui 7 da manhã. Até lá.